Buenas peregrinos, como é que vocês estão? Chegando com mais um vídeo das quartas-feiras, que vai ser sobre o dogma ritual da automagia. Hoje a gente está no capítulo 2, vai falar sobre a dualidade, né, e as energias equilibrantes da natureza. Eu acho que é um tema que vai ser um pouco rápido, né? Não tem muito o que se falar dessas questões. Que é a busca, né, da dualidade, do equilíbrio, né, da dualidade. No capítulo anterior a gente viu sobre o né? O como a vontade, né? Que é a vontade que inicia a se expressar-se, né? Inicia a criação. E quando ela começa, a primeira coisa que ela faz, né, já se torna uma dualidade, que vai ser a sombra dessa força criadora. Não sombra como um sentido ruim, né, da palavra, mas como se fosse o reflexo dessa divindade. Os egípcios eles tinham um dizer, e até era visível nas obras deles, nas construções, é que eles diziam que o Egito físico, que eles tanto construíam, né, as pirâmides, tudo, principalmente as pirâmides nesse simbolismo, era um reflexo de um Egito celestial. E aí diz que eu brinquei das pirâmides, a pirâmide que ela é construída, né, com um vértice apontado para cima, como se fosse um reflexo de uma pirâmide com um vértice voltado para baixo. E aí se tem um simbolismo, né, desses dois triângulos, aonde o triângulo com o vértice para cima, ele expressa uma busca da perfeição, no caso nós aqui no mundo material, o ser humano material, que tem que se lapidar, né, criar uma estrutura como um triângulo voltado para cima, que vai ser o reflexo desse triângulo voltado para baixo celestial. E esse triângulo para cima vai ser como uma ascensão, né, da alma humana de volta ao celeste. E o triângulo voltado para baixo é como se fosse energia celeste descendo para o mundo material. E aí dentro do dogma, né, o Levi vai falar sobre o simbolismo do Lingam e do Clictes, né, que é a vulva, né, que acabou se tendo um simbolismo meio sexual disso, né, mas na verdade é esse equilíbrio, né, onde a vulva se abre para que o Lingam adentre, né? Então ela se torna receptiva para que o Lingam adentre. E o Lingam também tem que estar ativo para que tenha essa força, né, para adentrar. Então tem essa troca de energias. Que, né, nessa dualidade também a gente vê muito no símbolo no Tantra, né, do polo positivo, masculino Shiva, e de Shakti, ali negativo, né, feminino e negativo. Que é próprio, né? Que não vou colocar que é o masculino, o feminino, né? Como o feminismo ou machismo, mas como energias, né? Vamos entender como energias positivas e energias negativas. E também não vamos colocar que positivo é bom e negativo é mal, não tem nada disso. É bom pontuar o que os gregos falavam, né? De Apolo. Apolo, né? O deus do sol, que quer dizer não ter, polo é polaridade. Então, ele era o símbolo desse que tem uma visão acima, né? Acima da polaridade. Então, ele não tem polos. E assim como o Sol que está passando pelo céu e consegue ver tudo sem se apegar a nada, né? É a visão que o mago, o iniciado, o peregrino deve ter, né, durante a vida. Tem que observar essas forças positivas e negativas de cima, não se influenciar por elas. E também dessas energias, que
que também é comum dentro do Tantra, dentro da Yoga, mas normalmente só se falam de uma delas, e na versão duas, né? Que é a energia da Kundalini, né? Tanto fala-se de acender a Kundalini, de despertar a Kundalini, que é uma energia que reside no nosso chakra base, né, raiz, que a ideia é que a gente desperte e ele começa a acender para se iluminar. Mas tem um ponto, ela acende, na verdade, até a ideia, né, que acenda-se até o cardíaco, né? E uma energia que vem de cima, adentrando o coronário, que vai descer se encontrando no chakra cardíaco, né? Que é a energia Forrati, que é uma energia mais positiva, né? Mais sutil, enquanto a Kundalini é mais densa e é uma energia negativa. E essa energia negativa, né, ela está também vinculada ao espírito da Terra, né? E também a vitalidade do que nos dá a vida biológica, né? Então a Kundalini ela tem essa potência de vitalidade também, enquanto a energia forrática ela é uma energia de iluminação. E aí as duas, né? Uma vai subir, a outra vai descer, se encontrando no chakra cardíaco, né? Ou seja, no coração, um símbolo também do amor, aonde vai se expressar. E é aí que vai ter um casamento, né? Entre essa energia que vem de baixo e a energia que vem de cima. E aí desse casamento nasce a criança celestial, né? Que a gente pode entender como o nosso Deus interno, nossa verdadeira vontade. Essa fagulha divina que tem dentro de nós tem que ser, digamos, tem que nascer, né? Então, desse encontro das energias que ela nasce. E a gente vai ver muitos simbolismos disso no terceiro capítulo, né? Onde tem a energia do pai, a energia da mãe, e aí a terceira é a energia do filho, né? Que é a criança conquistadora, né? Como o Crowler fala dentro do livro da lei, que é essa potência, né, dessa criança que tem que estar em ação no mundo, né? Que ela tem a energia do pai, a energia da mãe, agora vai ter que atuar. Mas isso é lá no terceiro capítulo, que a gente vai falar um pouco mais. E tendo um gancho, né, com Telemann, o Crowler vai trazer a ideia de Nut como o plano forrático, né? E Hadith como a serpente que sobe, né? Ou o sol alado que sobe, né? É o mesmo símbolo tântrico que eu comentei agora, né? Dessa energia que sobe e energia que desce. Voltando a essas dualidades, né? O Levi ele traz um exemplo, um símbolo, né? Que é curioso, que é a imagem tão famosa, né, de Miguel furando o dragão, né? Que ali se expressa-se essa energia dual, porque as duas, né, são forças da divindade, né, saíram da divindade. Talvez sejam as maiores potências dentro de uma visão judaico, e a gente pode falar uma judaico-cristã, né, entre a oposição, né, da luz e das sombras de Miguel e de Satã, né, como um símbolo do dragão ali. Que daí o Levi ele comenta que essa imagem, né, do Miguel enfiando a lança, né, do dragão representa muito essa energia. Miguel como energia forrática que enfia a lança no dragão, só que assim que ele joga essa energia, ela encontra-se com as escamas do dragão e aí a lança para. E o dragão estava ascendendo, né, do abismo para destruir a criação e encontra Miguel, né? Encontra a lança de Miguel. Então ele trava ali, né? E as duas energias se travam, como se não tivesse um dragão, vamos imaginar assim, a energia da luz, né? A energia forrática, ela ia estar adentrando infinitamente, né, o abismo e não ia criar nada, né? E o dragão, se não tivesse o Miguel, né, ele ia estar ascendendo e destruindo tudo eternamente. Então eles têm que se encontrar em um certo momento para que as coisas aconteçam, né?
quando a Forrat encontra algo para se expressar, né? Ou seja, a lança encontra algo para parar e ter a função de lança, né? Que é furar. E o dragão encontra algo para que ele mastigue, digamos assim, que é o pé de Miguel, né? Que ele, senão ele ia estar avançando eternamente e a natureza dele seria destruir, né? Ele tem o que destruir. Então, as duas energias têm que estar juntas, né? Tem que agir em conjunto para que exista a existência. Outro símbolo também era, na verdade, é mais antigo, só que a gente ficou com uma imagem um pouco mais moderna, né? Que é egípcia, do Horus e Sete, né? Horus como filho de Osíris, né? O vingador de seu pai, contra seu tio Sete. Mas essa história é um pouco mais anterior. Nos impérios antigos a gente vai encontrar dois irmãos, não o sobrinho e o tio, mas dois irmãos, que é Sete e Heruher, que é o Horus antigo, que tem a ver com o Horus filho de Osíris, mas o símbolo é um pouco diferente. Dá para explicar isso em outro vídeo. E tem essa questão dessa dualidade, né? Onde Sete, né, era uma força de destruir, e Horus é uma força de construção, né? Só que os dois tinham que estar juntos para que haja um equilíbrio e assim exista os movimentos, né? Porque sempre tem que ter um movimento para que as coisas fluam, né? Qual que é a imagem também do cervo, né? Tem uma história, né, de um parque, acho que no Canadá, não sei, nos Estados Unidos. Acho que era no Canadá. Que tinha, né, os cervos, né? Tinha lá sua fauna e tinha os lobos cinzentos, né? E o pessoal do parque ficou meio comovido, né? Porque os lobos matavam os cervos, o cervo tão bonitinho, né? E daí eles liberaram a caça do lobo cinzento e mataram meio que tudo do lobo cinzento. E aí os cervos começaram a se reproduzir mais e mais e mais e mais, não tinha ninguém para devorá-los, né? Então eles ficaram se reproduzindo. E eles começavam a comer tudo que era matinho e brotinho de árvore, e isso acabou afetando o solo da região, e as árvores, as raízes das árvores acabam se tornando barreiras também para a água, né? E sem as árvores crescendo e tal, a água começou a invadir e virou meio que um pântano, tá se transformando num pântano nesse parque. E aí o pessoal, né, observou isso e, putz, a gente tem que colocar os lobos de volta para equilibrar a natalidade, né, dos cervos, né? Aí eles colocaram os lobos de volta e tal, e aí começou os lobos a comer os cervos, né, e aí teve o equilíbrio novamente. E essa energia dual, né, o que a gente tem que pegar e entender, né, que a gente tem que criar uma homeostase, né, que é o equilíbrio entre essas duas forças, né? Aí que o Levi fala que o adepto, né, o mago, tem que ter uma energia de hermafrodita, né? Hermafrodita, né, aquele ser com os dois sexos, né? Do que ele está falando disso? Ele está falando que o adepto ele tem que entender essa energia, e como eu disse do Apolo, né, tem que estar acima dessas forças e conseguir trabalhar bem com as duas, né? Dentro da Cabala tem, né, o pilar da misericórdia e da severidade, né? Então o mago ele tem que entender e trabalhar com essas duas energias ao mesmo tempo. A natureza da nossa personalidade é tender para algum dos dois. Eu, particularmente, tenho uma tendência mais ao pilar da restrição e da severidade. E eu tenho que aprender a lidar mais com amorosidade e o pilar da misericórdia. Que, na verdade, buscar aprender o outro pilar vai te levar para o pilar do meio. E aí a gente já começa a entender a carta que é desse capítulo, né? Que eu trouxe aqui, a sacerdotisa. Eu trouxe a do Crawler, do Tarot de Thoth, e do Wade. E a gente vê que a sacerdotisa ela é uma força que está entre os pilares, né? E aí a gente já, como eu disse, a gente já começa a entender o próximo capítulo, que é o capítulo 3, né?
que daí tem essas duas energias, aí dessas duas energias em equilíbrio se cria uma terceira energia, né? Que é o eixo da balança, vamos dizer assim, que vai trabalhar bem com esses dois polos, né? Dentro das colunas, né, são as colunas de Joaquim Boaz, que a gente vai ver nos templos maçônicos e até no templo de Salomão, né? Então é essa a ideia do trabalho com a dualidade. Outro símbolo bem conhecido, né, é o Yin e o Yang, e dentro da tradição taoísta, né, a cosmogênese taoísta, se fala que tinha o Tao, né, que era meio que um nada, que se expressa, que, né, dessa expressão surge o Yin e o Yang, né, e o Yin e o Yang sempre está um indo atrás do outro, né, ou seja, vai se girando essa ciclicidade de movimento, né, que como se fosse o dia e a noite, né, a vida e a morte e tudo mais. E talvez o que pegue muito, né, da dualidade é essa vivência de ciclo, que eu já vou falar um pouco mais como praticar essa ciclicidade, né? Dentro do dogma meio que é isso, né, ele dá essas explicações, né, sobre isso. E aí começa lá no ritual. Ele vai falar sobre o magnetismo do mago, né? Que o mago, o mago adepto, né, ele tem que estar se expandindo, ou seja, sempre tem que estar em movimento, né, buscando construir, buscando colocar suas forças e conquistar, né, que é uma força mais positiva, mais que a gente vê como uma força do homem, né, aquele que busca, que vai caçar, né, que seja a força de expressão. E também tem que trabalhar a energia de retração, né? Tem que ter aqueles momentos mais contemplativos, quando a gente vai olhar para dentro, ficar ali trabalhando mais com o que tem, né? Com uma artesania, que é mais próprio do feminino. E assim a gente trabalha essa energia que ele fala que é de uma natureza dual, né? Masculino e feminino, né? Hermafrodita. Então a gente começa a trabalhar essas duas polaridades dentro de nós mesmos. Que aí a gente vai criar esse casamento, né? Essa força ascendente, essa força descendente, essa força positiva, essa força negativa, elas devem se casar e se equilibrar dentro de nós, né? E aí a gente começa também a fazer isso no entorno. E aí vem outro símbolo que não é da expressão e da retração, né? Que é muito próprio do Sol, né? A gente pode ver isso. E até dentro de cada planeta isso também acontece, né? Mas vamos colocar aqui o símbolo do Sol. O Sol ele se expande, ele está transmitindo calor e vida, né? Luz. Mas dentro desse movimento de expansão, ele também cria um movimento de atração. Por isso que os planetas estão o circundando, né? Que é o que o adepto tem que desenvolver, tem que ser como um sol dentro de uma sociedade, né? Ele tem que transmitir luz, né? Tem que transmitir vida, calor, movimento, e nisso ele vai acabar criando uma energia de atração, né? Que algumas outras pessoas querem aprender e tal, vão estar próximos para também se desenvolver. E aí, como eu falei dos planetas, né? Daí cada um desses indivíduos, né, que vai estar aprendendo, também vai se tornar um planeta que vai ter ali suas luas, né, por exemplo. Então ele também tem um sistema. E se diz, né, que o núcleo, né, dos planetas é como se fosse algo ígneo e quente, né, como se fosse um pequeno sol, uma semente de sol ali, né, que pode vir a se desenvolver e também se tornar um sol, né, quem sabe. A gente ainda não encontrou isso como respostas científicas, né? Se é isso mesmo que acontece. E falando de ciência, algo que a ciência fala é que o universo está em expansão, né? E diz que tem estudos que dizem que agora ele já está começando a voltar, né? Ele se expandiu tanto, agora ele começou a retrocesso.
que é a ideia do Big Bang, né? Que foi essa explosão e emanação, e aí foi criando-se, e agora está tendo um movimento de retração, e talvez de volta para um centro, né? Volte para esse ponto inicial, né? Que foi esse Big Bang. E dentro do hinduísmo, a gente estuda isso com os layas e pralayas, né? Que é as respirações de Brahma. Diz que Brahma, né, como o grande criador, né, esse ele expira, e da sua expiração as coisas vão se criando, né, e vão sendo feitas, né? E vai ter um dia que ele vai expirar. Na verdade, que como se a inspiração e inspiração dele fosse milhares e milhares e milhares e milhares e milhares de anos para nós. Mas para ele é só uma respiração e uma inspiração. E aí ele vai nessa expressão, nessa expiração, ele está criando o universo. E aí quando ele inspirar, ele vai trazer todo esse universo de volta para ele. Vai voltar esse núcleo. Que é a mesma coisa que o pessoal está estudando ali em física, sobre essa ideia do Big Bang, né, de expansão e de retração. E Blavatsky, né, dentro da doutrina secreta, comenta que já teve pralayas e layas anteriores, e fica resquícios em cantos do universo, como se fossem cemitérios de universos, né? É algo bem curioso, e até daí entra um pouco ali nas teorias do Kent Grant, com sua inspiração de Lovecraft, né? Desses abismos espaciais que habitam criaturas tão antigas quanto o universo, né? A gente pode falar de Kent Grant no futuro também. Daí o Levi, né, vai falar também sobre já um gancho, que eu falei que é o grande símbolo ali do dogma ritual é o Baphomet, né? O mais famoso dos símbolos que ele traz. E cada capítulo meio que vai explicando um pouco desse símbolo, né? Que a gente vai falar dele lá no capítulo 15 só. Mas aqui vai falar da dualidade. O Baphomet, se a gente vê, ele é um ser bissexual, né? Um ser hermafrodita. E só que aqui na questão das mãos dele, né? Uma ponta para cima e outra ponta para baixo, né? Uma está escrito dissolve e outra coagula, né? Que é essa energia que a gente tem que ter meio alquímica, né? De pegar o que está em cima, no mundo das ideias, e trazer para a realidade, né? De uma forma prática, né? Quando você quer fazer um projeto, né? Primeiro você tem que estruturar muito bem no teu intelecto, e aí começar a colocar em prática, né? Ou seja, você vai pegar algo lá de cima e vai coagular, né? Vai começar a botar em prática e dar uma forma, mas antes começou um movimento em cima, né? E o contrário mesmo, é algo que às vezes a gente pega, que já está coagulado, né? Você é uma empresa, por exemplo. A gente começa a trabalhar com uma empresa, já está ali, já está pronto, né? Já está coagulada essa ideia. Só que a gente tem que começar a solver, né? O solvente, né? A gente começar a sutilizar essa ideia, né? Qual que é o ideal dessa empresa, por exemplo? Né? A gente começa a dar um sentido para ela. E avançando, o Levi vai falar sobre o trabalho dessas energias de uma forma cíclica, né? Que nem eu falei, né, da energia de expansão e retração. A gente vê isso também nos equinócios e solstícios, né? Mas vamos falar aqui, fala dos dois. Daí tem, né, a roda do ano, nos rituais da roda do ano, que ficou mais conhecido hoje em dia por um viés mais wicano e de magia natural, né? Daí a gente trabalha normalmente com o simbolismo celta, né? Mas todas as tradições tinham esses marcos, né, dos solstícios e dos equinócios. E dá para se ter um posicionamento de vida voltado a isso, né? No exemplo, o solstício de verão e o equinócio de primavera, né? Eles são mais yang, né? São mais positivos, então são ideais para a gente começar a trabalhar, né? Desenvolver projetos, estar em ação, né? E já o equinócio e o solstício, né? Inverno e outono,
é mais um momento de retração, da gente olhar, tá, fiz o trabalho, né? O que deu de fruto, né? Ali no outono, a gente pode pensar nisso, nesse símbolo. O que deu de fruto da colheita, né? Mas é desses projetos que a gente tem, né? O que aconteceu? A gente ter essa energia um pouco mais introvertida, né? Nesses momentos. Aí vai tendo esse ciclo. Outro ponto que o Levi fala, né? Que o adepto não pode ficar 100% no laboratório, né? Ele tem que ter uma vida, né? Ou mudar a energia, né? Porque se ele ficar ali na energia de estar querendo manifestar uma magia ali, por exemplo, normalmente não vai dar certo. Ele tem que ter nesses momentos ali de sanctum, né, do laboratório, mas depois tem que meio que esquecer isso e mudar a energia para fazer outra coisa, né? Não ficar só naquilo. E ele dá de exemplo ali a maga Circe, né? A gente tem que ser daí como Ulisses, né, da mitologia grega, esse mito, que impõe a espada em Circe e Circe não consegue enfeitiçá-la, né? Que é essa ideia, né? Dessa energia da espiritualidade, né? Pode ser como uma Circe, né? E ela quer ali te prender nela, né? E a gente acaba, às vezes, tão animado, né? Com esses estudos e acaba só olhando para isso, né? Mas tem uma vida acontecendo, né? Então a gente tem que impor a espada, que é um símbolo da vontade, né? E dizer, ó, agora é o momento de fazer outra coisa, né? Eu já tive um momento com você, mas agora tem que colocar energia em outros pontos, né? E assim a energia fica em movimento, né? Porque se ela fica só de um lado, ela estagna. Então ela sempre tem que estar, você sempre tem que estar andando de lá para cá nessa energia. De uma forma bem prática, né? É quando uma pessoa que trabalha, né, com questões mais intelectuais, fica no computador o dia todo resolvendo problema. É interessante que as pessoas, já que a gente vive metade da vida trabalhando, né, tá ali com essa energia mais intelectual, mais sutil, de certa forma. Depois do expediente, vá fazer um exercício físico, vá fazer uma arte marcial, uma academia, porque daí você vai estar mudando a energia, né? Você estava numa energia intelectual, você agora vai com energia física, né? Você vai trabalhar o corpo. E o contrário é a mesma coisa, né? Uma pessoa que trabalha de forma mais manual e tem um desgaste físico maior, durante a noite, né? Depois do trabalho, pode buscar ler um livro, fazer um curso, algo que vai desenvolver o intelecto, né? Então você vai mudar o padrão. Você estava no físico, agora você vai para o sutil. E isso vai gerar um movimento. E é um movimento, a gente tem que aproveitar os movimentos, né? Normalmente o que acontece é que, sendo intelectual ou físico, né, depois do trabalho, daí quer fazer nada, né? Daí, sei lá, assiste um filme bobo, aqui tem filmes construtivos, né? Assiste um filme nada a ver, ou fica ali no Instagram vendo os videozinhos bobo também. Não está construindo, né? Então está desperdiçando também energia. E não está reciclando. Porque você está só recebendo as imagens ali, né? Então você não está trabalhando o intelecto nem o físico. E a ideia é que você sempre esteja em ação, né? Sempre em movimento. E, então, se você está numa vibração intelectual, depois vai trabalhar o físico. Se está no físico, vai trabalhar o intelectual. E você sempre vai estar evoluindo dessa forma, né? Que daí é a ideia que eu falei lá no início da pirâmide, né? Você vai começar a construir essa pirâmide ascendente, né? E para conseguir ser um reflexo dessa pirâmide descendente. O que mais temos? Ah, outra é uma máxima, né, que tem na Cabala, porque tem, né, o pilar da severidade e o pilar da misericórdia, né? Aí ela comenta que severidade demais gera tirania e misericórdia demais gera fraqueza. Então a gente não pode tender para uma, né?
como eu disse, é natural da personalidade individual de cada um ter uma tendência a ser de um pilar. Daí a gente tem que entender, né? Daí cabe a observação interna, né? Entender qual o pilar que a gente pertence, para que se comece a desenvolver o pilar contrário, né? Nem eu, particularmente, sou mais do pilar de severidade, né? Então eu tenho que aprender a ser um pouco mais amoroso para ir para o pilar da misericórdia e trabalhar aspectos mais sutis, assim, né? Mais de bondade, de carinho, afeto, que eu sou mais do pilar do estoico, mais rústico, né? E tem que trabalhar os dois para criar-se o pilar do meio, né? É que nem a sacerdotisa, né? Ela está no centro, ela está controlando esses dois pilares, de certa forma. E dentro da Cabala, né? A carta, né, da sacerdotisa, ela tem um vínculo com a letra hebraica de Gimel. Gimel é o caminho que liga Tiferet, né, que é o Sol ali, a esfera 6, ela liga ascendendo para a esfera 1, que é Keter. Então, é por esse caminho, e é um caminho que está no meio, né, da árvore, é o que está aqui na carta, né? É por esse caminho, e aí é interessante ver que é Keter ligada a Tiferet, né? Que é essa semente divina, ela se comunica com Tiferet, que é o nossa essência divina manifestada, né? Então, o que liga, né, o ser humano de volta a um caminho que leva a Deus, né, é esse caminho do meio. Ele não está nos pilares, né? Ele é o caminho que está no pilar do centro. Daí forma-se essa imagem da sacerdotisa, né, como ela sendo o caminho de Gimel entre ali as esferas da Geburah e de Shezet. E até se observar atrás, né, da imagem do Eid, tem as romãs aqui que formam a árvore da vida, né, que tá as três superiores, né, que tá aí as laterais que são de Geburah e de Shezet. As outras estão escondidas, né, mas o que cabe maior atenção é esse caminho, né, que eu falei que liga Tiferet com Keter. E até onde está a região de Tiferet, né, tem uma cruz. E eu já vi alguns tarôs que tem uma cruz com uma rosa. Daí tem o simbolismo da rosa cruz. No tarô do Crowley, aqui ele vai ter um aspecto também, né, desse caminho do meio. A gente vai ver que tem ali uma sacerdotisa, né, e tem um véu, né, esse véu que é o véu que separa, né, o mundo das manifestações com o mundo celeste, né? Então ela segura esse véu, né? E como eu disse, ela está no caminho do meio, né? Então ela está acima também, segurando o véu e protegendo as três sefiras superiores, né? E aqui embaixo, né, é legal que ela tem um arco. O arco a gente vai ver em outro tarô, em outro arcano do tarô, que é da temperança, que está relacionado a Sagitário também, que é o caminho que está abaixo de Tiferet. Então é como se a gente sai de Malkuth, vai começar a ascensão, vai estar em Yesod, e daí tem o arco, que também é o arco-íris, né? Esse arco de Sagitário, que aponta para cima, né? Vai ser a flecha que vai direcionar para a vontade de Tiferet, e aí a gente começa depois o caminho da sacerdotisa, né? Então, tipo, é uma carta que fala de outra carta também. Um arcano que fala de outro arcano. E aqui daí vai ter a ideia da sacerdotisa de prata, né? Que daí é uma ideia que o Crowler tinha, né? Da Senhora das Pirâmides. Mas isso daí a gente fala em outro vídeo. Outro ponto, né, que o Levi fala sobre a transmutação da energia, né? Tipo, se você está com uma energia colérica, se deve buscar uma energia amorosa, né? Para você começar a equilibrar
os padrões, né? E até numa função mais prática, uma pessoa que está em um processo de liderança numa empresa, por exemplo, pode atuar isso nos seus subordinados, né? Onde ele vai ter um momento de severidade, né? De colocar, ó, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, colocar as ordens, né? Ser um pouco mais duro, digamos assim. Seria um momento mais de severidade, até colocar um pouco de cólera ali, né? Para ser energético. E depois também dá um presentinho para o funcionário que cumpriu bem, né? As metas, né? Dá ali um alívio, uma demonstração de misericordiosa e de amor, né? Que daí é essa mudança de energia. Daí depois disso já volta para uma severidade de novo. E trabalhando isso, diz que você cria esse magnetismo, né? Que o mago tem que entender. E é um movimento perpétuo, né? Você não deixa estagnado. Que daí volta aquela máxima, né? Severidade demais é tirania, misericórdia demais é fraqueza, né? Você tem que trabalhar as duas. E aí também é o símbolo da carruagem, né? A gente vai ver no arcano 7, né? Que ele tem a carruagem com um cavalo preto e um cavalo branco, né? É a mesma coisa, né? Você trabalhar essas duas energias ao mesmo tempo, né? Você não pode soltar mais o freio de um cavalo do outro, né? Porque daí a carruagem vai andar torta, né? Você tem que equilibrar as duas ao mesmo tempo para que vá para frente. Acho que falamos bastante sobre o número 2 e o capítulo 2 do Dogma Ritual. Tem muita gente que lê o Dogma Ritual e fala que não tem, né, práticas, né? Mas é que eu acho que consegui transmitir bem a prática do segundo capítulo, né? Que é buscar essa manifestação e esse equilíbrio de energias dentro de nós, né? É entender, como disse, entender nossa natureza. Eu sou mais da severidade, eu sou mais da misericórdia. Entender a tua, você tem que desenvolver a tua, porque é a tua natureza, mas você tem que pensar e buscar a outra energia também, porque é ela que vai casar com você. E até dentro de uma visão meio psicologia junguiana, o Jung falava que, né, quando você não trabalha o símbolo dentro de você, ele aparece na tua vida, né? E eu vejo isso muito em relações amorosas, né? A pessoa às vezes é mais amorosa e tudo, e acaba tendo casando, né, com alguém que é bem ríspido, né? Que é esse reflexo no mundo externo, né? Mas é interessante que se tivesse isso internamente, talvez não apresentaria isso externamente. Mas como não trabalhou interno, o universo vai te jogar os símbolos para você trabalhar. Você é uma pessoa bem amorosa e tem que lidar com uma pessoa que é uma pedra, né? Ou o contrário, né? Você é uma pedra e aí surgem pessoas da tua vida que são todas espontâneas, extrovertidas e amorosas, né? Você fica meio sem saber o que está acontecendo. É porque o universo está te jogando o símbolo. Você não vai trabalhar com o símbolo interno, aqui está o símbolo externo. Então também cabe uma observação, né, do que está surgindo na nossa vida e observar, opa, isso aqui não tem nada a ver comigo, isso aqui é o oposto meu. Então talvez a gente tenha que trabalhar um pouco desses opostos, né? Então, encerro o vídeo aqui. Acho que falei tudo. Eu fiz 2 vídeos, que um vídeo não deu certo, então acho que eu posso ter esquecido alguma coisa nesse vídeo e ter falado no que não deu certo, né? Mas daí fica em cargo do destino. O que saiu nesse vídeo saiu, né? Então, boas jornadas a todos e até sexta agora com um vídeo aleatório.